Olá, pessoal da 21B. Então, hoje em português, nós vamos usar o livro de atividades nas páginas 26, 27 e 28. Bom, na página 26, fala para nós sobre estrofes, versos e rimas. E o exercício 15 diz assim: no texto, pastorzinho e o lobo há. E aí tem um espaço para a gente colocar quantas estrofes tem no poema e quantos versos. Bom, o que são versos e o que são estrofes? Versos são as linhas do poema. E estrofes são os blocos de versos. Como assim, tia? A gente volta lá na página 23, que o texto, o poema é da página 23 e 24. E a gente vê aqui, olha só. Então, tá perguntando pra gente o que é verso e o que é estrofe. A tia vai pegar aqui um lápis pra mostrar pra vocês. Vou pegar aqui a caneta, que é mais fácil. Bom, verso é cada linha, tá? Então, isso aqui, ó, é um verso do poema, tá? Então, cada linhazinha onde tem frases são versos, tá? Então, tudo isso são versos, tá? Estrofe, o que é estrofe? Estrofe é um bloco de versos. Então, vocês estão vendo que essa parte aqui, essas frasezinhas, todas, elas estão juntinhas. E depois tem uma linha separando elas do outro bloquinho, aqui. Estão vendo? Então, cada bloquinho desses é uma estrofe, tá? Então, versos são cada linha e estrofe é cada bloquinho com linhas com versos, tá? Então, essa é a diferença. Então, o que a gente tem que fazer aqui no exercício número 15, tá? A gente tem que contar na página 23 e 24 quantos versos. Então, a gente vai contar quantas frases tem esse poema ao total, tá? E colocar aqui. Ó, quantos versos, tá? Depois, estrofes. As estrofes são os blocos, então a gente vai contar quantos bloquinhos desses tem e vamos colocar aqui, tá bom? Então, aqui a gente conta quantos bloquinhos, aqui quantas linhas, tá certo? De qual poema? Do poema da página 23 e 24. Depois, aqui no exercício 16, diz assim: ligue as palavras que rimam. E aí tem passava, ajudar, interessante, fanfarrão, tá? E aí tem poluição, distante, brincava e salvar. Tia, mas eu não sei como é que eu faço para saber quando as palavras rimam. Olha só. Para as palavras rimarem, elas têm que ter as últimas letras, ó, as últimas letras parecidas. Pode ser a última sílaba, tá? Como pode ser as duas últimas sílabas, tá? Então, aqui, ó, passava, ó, passava, o ava, por exemplo, tá? Aqui a gente tem, ó, o brincava, que é igual ao ava. Então, a gente vai cuidando as palavras vão rimar conforme as últimas letras que tem na palavra, tá? Ó, ajudar. Então, vocês vão olhar que o ajudar, ó, tem ar, ó. E aí, a gente vai procurar aqui desse lado, palavra que termina igual o ajudar, tá? Interessante, ó, o ante, vamos procurar, ó, qual palavra que termina parecida com interessante? Fanfarrão, ó, o ão, tá? Qual palavra que termina em ão igual, tá? E aí, a gente vai ligar uma a outra, tá? Aqui a tia botou uma folhinha, ó, pra esconder pra vocês. A gente vai fazer ligar. A gente vai ligar uma palavra a outra, tá? Bom, depois aqui, ó, no exercício 17, diz assim: pinte no diagrama as palavras que rimam com. Então, aqui a gente tem cenoura, boneca,
fivela, regador, lixeira e caracol. Aqui embaixo tem um quadrinho daqueles caça-palavras, tá? Então, a gente vai procurar palavras que rimem com essas. Vocês estão vendo que aqui, ó, cenoura, o oura tá mais escuro? Então, a gente vai procurar nesse quadrinho uma palavra que termine em oura também, tá? A tia vai falar pra vocês. O cenoura, a palavra que rima aqui no quadro é tesoura, tá? E assim a gente vai indo com todas as palavras, ó, boneca. A gente vai achar uma palavra que o final tenha eca. Fivela, palavra que no final tenha ela. Regador, a palavra que no final tenha dor. Lixeira, a palavra que no final tiver eira. Caracol, a palavra que no final tiver col, tá? E aí vocês vão pintar aqui. Pode ser com lápis de cor, pode ser com lápis de escrever, do jeito que vocês acharem melhor as palavras que rimam aqui nesse quadro, tá? Tem um quadro aqui embaixo. Bom, depois que a gente achar as palavras no quadro, a gente vai escrever os pares. Como, tia? A gente vai fazer o seguinte, ó, a tia vai mostrar pra vocês, tá? Cenoura, tesoura, ó, tá? Cenoura, tesoura. Aí a gente vai botar um pontinho e vai escrever a próxima. Boneca e a palavra que rima. Um pontinho, fivela e a palavra que rima com fivela, tá? E aí assim vocês vão fazendo até terminar lá com caracol e a sua palavra que rima, tá certo? Agora a gente vai lá pra página 27. Só um pouquinho que a tia vai esconder, a tia vai mostrar aqui o textinho, o paninho pra vocês, que a tia vai esconder as respostas, tá? Que tem aqui. Peraí, só um minuto, certo? Olha só, tia escondendo aqui. Pronto. Então, aqui, ó, na página 27, diz assim, aspas e travessão. Lembra que a gente falou, quando a gente viu a fábula, que pra gente descobrir, pra gente ver quando é a fala do personagem, no texto ou tem o travessão, ou tem as aspas, que são assim, entre as frases, né? Então, aqui a gente tá falando sobre o travessão e as aspas, tá? Então, aqui tá falando assim, ó. Releia este trecho da fábula O Pastorzinho e o Lobo. Tá pensando que sou bobo? Disse o homem que passava. Todos riram do pastor, pensando que ele brincava. Aí aqui diz assim, ó. Lembrar, além do travessão, a fala dos personagens pode ser indicada por aspas, que foi aquilo que a gente conversou, tá? E aí aqui embaixo pergunta assim, ó. Que sinal de pontuação foi utilizado para indicar a fala do personagem? Então, aqui, nesse pedaço que a gente leu, nesse trecho, o que eles usaram pra gente saber que era a fala do personagem? Foi o travessão ou foi as aspas? Aí vocês vão responder aqui, tá? Depois aqui, ó. Reescreva a estrofe utilizando aspas para indicar a fala do personagem. Então, aqui onde tiver, a gente vai escrever toda essa fala de novo, aqui embaixo, tá? Do jeitinho que ela é, uma linha para cada frase. E no lugar aqui do travessão, a gente vai colocar as aspas, tá? Lembrem que a aspa, ela inicia a frase e ela termina a frase, tá? Então, é assim que a gente tem que colocar. E aí, a gente tira o travessão, tá certo? Aí, vocês vão escrever aqui onde estão as canetas da tia, tá bem? Aí, aqui embaixo diz assim, ó, recorte de jornais ou revistas, um trecho em que o travessão ou as aspas são usados para indicar a fala de personagens. Depois, colhe no quadro. Então, vocês vão procurar numa revista, num jornal, no que vocês tiverem aí em casa, que possa recortar, tem que perguntar pro pai e pra mãe se pode recortar, uma fala de algum personagem ou em alguma entrevista, alguma coisa, numa revista que tenha
ou travessão ou as aspas mostrando que alguém está falando. E aí, vão colar aqui, nesse espaço que tá aqui, tá bem? Agora, nós vamos lá pra página 28. Peraí que a tia vai virar aqui a folha dela e vai esconder as respostas, tá? Então, só um minuto. Só um minutinho que a tia vai esconder aqui as palavras. Todas elas do nosso exercício. Tá? Tia vai esconder aqui para não dar resposta para ninguém, né? Vocês não acham que a tia tem que esconder as respostas? Não fica muito fácil, vocês não acham? Se a tia mostra as respostas para vocês, que graça tem, né? Aí vocês vão saber tudo. Imagina. Aí não vale, né? Bom, então aqui na página 28, tá falando pra nós com as palavras com um R e as palavras com 2 R's, tá? E tá dizendo assim pra nós, leia as palavras prestando atenção no som representado pela letra R. Então, aqui são palavras em que a letra R, ela vai aparecer no meio das palavras, estão vendo? Então, a primeira palavra é fanfarrão, tá? Ó, fanfarrão, com 2 R's. O som do R fica forte, ó, rão, tá? Quando tem 2 R's no meio de uma palavra, o som vai ficar forte. Então, vai ficar ra, ré, ri, ró, ru, tá? Aqui, ó, essa palavra, então, a gente tem desesperado, ó, rado. Por quê? Porque só tem um R no meio da palavra. Quando nós temos uma palavra em que tem um R no meio, o R e depois uma vogal, o som do R, ele fica fraco. Então, ele fica rareriroru, tá? Então, quando nós tivermos 2 R's no meio de uma palavra e depois dos R's uma vogal, aí fica ra, ré, ri, ró, ru. Quando nós temos um R no meio da palavra e depois do R uma vogal, fica rareriroru. Então, o som fica diferente. Com 2 R's o som fica forte e com um R só o som fica fraquinho, tá? Então, aqui, ó, para lembrar, a letra R pode representar diferentes sons dependendo da posição em que se encontra. Então, é isso que eu falei para vocês, tá? Quando está no meio de palavras e tem 2 R's, o som é forte. E quando tem só um R no meio da palavra, o som é fraco, tá? Bom, aqui diz assim, nessas palavras, o som representado pelo R e pelo 2 R's, pelo RR, é igual ou diferente? O que vocês acham? Quando a gente fala fanfarrão e desesperado, o som do R é igual ou é diferente, tá? Aí vocês vão marcar com X a resposta certa. Depois, aqui, ó, escreva o nome dos elementos representados a seguir. Então, aqui a gente tem cachorro, garrafa, carro, barraca, aranha, pera, cenoura e barata. Olha só como fica a pronúncia das palavras com 2 R's e com um R. A tia vai mostrar 2 palavras, uma que a gente escreve com 2 R's e uma que a gente escreve com um R só, tá? Ó, cachorro, ó, o ro do cachorro é forte, então a gente precisa escrever com 2 R's. Se a gente escrevesse com um R só, ia ficar cachorro,
tá? E a pronúncia é cachorro. Então, a gente precisa dos 2 R's, tá? Aqui, a palavra aranha, ó, o R do aranha é fraquinho, então é um R só. Aranha. Se a gente colocasse 2 R's, ia ficar arranha, tá? E aí ia estar errado, porque a aranha, o som do R é mais fraco, tá bem? Então, vocês têm que pronunciar as palavras para ver se o som é forte ou fraco, para saber se a gente vai usar os 2 R's, o RR, ou só um R. Ó, a tia vai repetir os outros. Garrafa, o que vocês acham? É um R ou é 2 R's? Carro, barraca, aí, pera, cenoura, barata. Então, olhem, tá? Pronunciem para ver se o som do R é forte ou se é fraco. Se for forte, a gente coloca RR no meio da palavra. Se é fraco, a gente coloca só um R, tá? Que nem aqui o exemplo do cachorro e da aranha, tá certo? Depois, aqui embaixo, ó, tá pedindo pra gente organizar essas palavras que a gente escreveu no quadro. Então, todas as palavras que a gente escrever com um R só no meio, a gente vai escrever aqui. Todas as palavras que a gente escrever com 2 R's, a gente vai escrever aqui, tá? Por exemplo, a gente viu cachorro e aranha. Então, aranha eu vou escrever aqui, ó. Aranha, porque só tem um R no meio da palavra. E o cachorro eu vou escrever aqui, porque a gente sabe que tem 2 R's no meio da palavra e o som é forte, tá? Então, lembrando, quando a gente escreve 2 R's no meio de uma palavra, o som é forte. E quando a gente escreve um R só no meio da palavra, o som dele é fraco, tá? Então, a gente tem que pronunciar bastante as palavras para saber se o som vai ser forte ou fraco quando a gente falar, tá? E aí, assim, a gente vai saber como escreve, tá certo? Pessoal, então, por hoje, são essas as atividades que a gente vai fazer, tá bem? Então, qualquer dúvida que vocês tenham, vocês mandem por e-mail pra tia, tá? Que a tia responde. Peçam pro pai e pra mãe mandar. Depois que vocês concluírem essas páginas, vocês peçam pra mãe e pro pai tirar foto e mandar pra tia corrigir. Tá certo? Beijinhos, até mais!